Agora o nível de dificuldade vai diminuir muito. A pior parte da matéria já passou. Eu já menti alguma vez? Não precisam responder. Ó, peguei errado. Vai ver série de potência. Dá para ver isso em análise 1, mas eu acho que fica meio forçado a barra, porque em análise 1 a gente vê séries de números reais. A ideia aqui é que a gente vai fazer séries de funções. Em análise 1, a gente ainda não viu que funções, eu posso fazer funções convergirem para outra. E aí em análise 1 você tenta fazer um jeito de falar que sim, não, e só depois você fala de funções, fica um negócio meio pulado, meio desconexo. Então não falei de séries de potência em análise 1 para falar agora. Tá? Mas a ideia é a seguinte, seja a N uma sequência de números reais, para cada N natural, defina Sn, a função que sai de R e vai em R, dada por Sn de x, por definição, então, tipo assim, a gente já estava acostumado a, por exemplo, pegar uma sequência de terminhos Bn, e aí para essa sequência eu induzo uma série. A gente escrevia assim. E a ideia dessa série é que isso é o limite n indo para infinito, de j igual a 0 até n, dessas sominhas. Então a gente sabia fazer série de números reais. Agora o que a gente está fazendo é, para uma sequência, a n, eu meio que monto a sequência dessas coisas, a n vezes x elevado a n, para um x que eu fixo. Isso eu fixo um ponto, um xzinho, e aí eu faço as potências desses pontos, só que multiplicadas pelos termos da sequência. E aí eu considero a série dessa forma, que aí vai ser o limite dessas coisas. Só que a graça de fazer desse jeito agora é a seguinte: eu estou fazendo isso para cada x real. Para cada x eu estou considerando essas somas, com esses a n fixados. Então, é como se fosse, pensa uma função polinomial. Os coeficientes do polinômio estão travados, o que muda é a coisa que eu coloco no lugar do x elevado à potência. Então, a ideia é que a gente gostaria, é como se eu estou vendo aqui várias funções polinomiais, eu gostaria de ver o limite dessas coisas. E aí isso vai ser a ideia da série de potência. Boa tarde.
Então, Sn é uma função polinomial. Portanto, contínua. E aí, pelo que eu estava falando antes, o que a gente gostaria é que o seguinte sonho acontecesse, o seguinte sonho se realizasse. A gente gostaria que existir uma função S de R em R, tal que, para todo x que pertence aos reais, S de x é, no fundo, o limite dessas Sn de x. E isso aqui é o que a gente escreveria simplesmente assim: a n x a n. A gente gostaria que tivesse uma função que servisse de limite de todas essas funções polinomiais, para todo x. E mais ainda, se isso aqui acontecesse para todo x, é que eu não estou dizendo que isso acontece, é o sonho. Sonhos nunca se realizam. Não completamente. Mas isso aqui, se valesse o anterior, a gente teria isso aqui. Na linguagem que a gente estava usando antes. Sn converge para a função S pontualmente. Para cada ponto que eu pego, o limite dos Sn's nesse ponto é igual a S naquele ponto. Mas se fosse isso aqui, se além disso eu tivesse convergência uniforme, eu teria uma sequência de funções contínuas convergindo uniformemente para outra função. Portanto, essa outra função seria contínua também. A gente poderia concluir que S é contínua. É claro que a depender de quem é o AN que eu pego, isso aqui não dá certo para todo x real. Se eu pegar, por exemplo, a sequência AN constante igual a 1, e aí eu pego x igual a 1, ferrou. Isso aqui não vai convergir em x igual a 1. Então a ideia, o que a gente vai fazer é... Então, a ideia investigar situações que permitam garantir que a convergência é uniforme. E aí eu vou poder pensar numa função que vai ser automaticamente contínua vista como limite de polinômios. Tá? Tudo bem? Então, observação 1. Então, primeira observação. Pronto. Eu vou definir um conjunto. C, o conjunto dos x's que pertencem aos números reais, tais que
quando eu pego esse x, plugo ele aqui, nesse polinômio, aí eu faço isso para todo n, isso me dá uma sequência. Aí eu olho essa sequência, se essa sequência converge para esse x que eu travei, esse x que eu peguei eu vou colocar nesse conjunto. E aí esse conjunto vai pegar todos os pontos que satisfazem isso. Primeira parte da aula vai ser investigar esse conjunto. O conjunto dos pontos onde a série converge. Tá? Primeira coisa, esse conjunto é não vazio. Pelo menos isso. Então, primeira observação, esse conjunto é diferente de vazio. Porque tem um ponto que está trivialmente dentro dele. Que é zero. Se eu coloco x igual a zero, então, ó, zero pertence a C, pois quando você faz S0 de zero, isso aqui é o A0. Quando você faz S1 de zero, isso aqui é A0 mais A1 vezes 0 elevado a 1. Isso aqui morre. S2 de zero vai ser A0 mais A1 vezes 0 elevado a 1 mais A2 vezes 0 elevado a 2. Morre esse, morre esse. Conforme você vai andando, isso aqui está dando sempre a 0. Portanto, a sequência Sn de 0 converge para 0. Se converge, então significa que esse pontinho 0 pertence ao C. Tudo bem até aqui? Portanto, 0 pertence a C. Certo. Baby steps. Próximo passo é observar o seguinte. Passo 2. Suponha que exista um x que pertence ao C, mas não é o zero. Então, suponha que tem algum outro ponto aqui. Poderia ser que só tivesse o zero. Poderia ser, você fez uma escolha de coeficientes tão merda que a única situação que isso converge é quando o cara que você coloca no lugar do x é zero. Acontece, com alguma frequência, inclusive. Mas suponha que você pegou uma escolha não tão ruim. E aí tem um outro ponto lá dentro. Dá para tirar uma conclusão muito interessante disso. Se vale a suposição, se vale essa suposição aqui, que tem algum ponto lá, e você pega um y real satisfazendo isso aqui, pega um número real, que a princípio eu não sei qual é, mas eu só sei que o módulo dele é menor que o módulo do x que eu peguei. Então você garante que o y está lá dentro. Então, se eu encontro alguma outra testemunha aqui, pego um número que em módulo é menor que essa testemunha, esse número, a série também convergia. O argumento é bonitinho. Eu falei que essa parte da matéria é melhor que a anterior. Não, depois vocês procurem sobre a vida do Riemann. Morreu cedo, claro. As coisas que ele fez.
Ó, oi? Eu achei que a primeira parte que a gente já viu por hoje ia ser pior do que a parte integral, né? Não chega nem perto. Não. Eu deixei a parte integral no meio por várias razões. Primeira, se eu já começo, se eu, como na parte de integral eu ia precisar em algum momento falar de convergência uniforme, eu ia ter que pausar para falar disso. Fica ruim. Segundo, se eu já começo com integral de Riemann, a tendência de vocês é sempre o quê? Se começou ruim, vai piorar. Então o pessoal já ia ficar desanimado no começo. Então eu comecei por aquela parte. E o terceiro é que eu tenho uma crença puramente baseada em preconceitos, que é assim, coisas que estão muito no começo da matéria e coisas que estão muito no final da matéria, depois que você fez a matéria, você esquece. Você lembra mais do que está no meio. Como eu comecei pela parte de coisas no RN, não tem tanto problema vocês esquecerem um pouquinho disso, porque vocês ainda vão ter várias disciplinas revisando isso. Então não é tão horrível. E meio que serviu para revisar a parte final de análise 1. Então deu uma reforçada. E deixar a integral de Riemann no meio, sei lá, ajuda a lembrar depois. Mas enfim, vamos provar essa afirmação. Então que o Y pertence a esse negócio. Então, de fato... eu esqueci de ver o triângulo do Alessandro, né? Agora é tarde. Já foi a primeira lousa com o negócio lá. Tá bom. Foda-se isso aqui tudo pra cima, né? De fato, o que a gente sabe, a única coisa que a gente tem de informação é que o X pertence a esse conjunto. Então, se o X pertence a esse conjunto, a gente tem isso aqui, que essa série converge em R. Eu comprei um apagador de R$15 e ia pagar com a mão. Me recuso. Não, foi 14, não foi 15. Hã? Deve dar, mas não deve ser bom igual esse aqui. Esse aqui é da Pentel. Só a lapiseira da Pentel que eu tenho é o preço de um uísque merda. Mas o uísque merda é caro. Essa aqui é muito boa, essa aqui. Pentel, me patrocina. Tá. Se a série converge, tem uma coisa que eu sei. O termo geral vai para zero. Quando eu faço o limite de ANx a N, com N indo para infinito, como essa coisa converge para um número real, isso aqui é zero. Até aqui, tudo bem. Mas disso, se isso aqui converge, eu vou ser bem econômico com português, tá? Ó, logo. Se quiser o textinho bem escrito, tem aqui. Logo, essa sequência ANx a N, ela é limitada. Toda sequência que converge nos números reais é limitada, ela está dentro de um coisinho. Portanto, logo, para ficar bem repetitivo, existe M maior do que zero, tal que
Estão comigo? Isso aqui acontece. Que pode ser menor ou igual, não tem por que ser tão rigoroso assim. Logo? Eu tô com preguiça hoje, desculpa. O que a gente sabe é que o valor absoluto do y é menor que o valor absoluto do x. Então, quando a gente avaliar o que é isso aqui, a gente pode escrever isso de um jeito um pouco mais espertinho. Eu só usei até agora o fato de que o x pertence a C. Eu não usei o fato de que o x não era zero. Eu posso escrever isso assim, ó. AN vezes YN vezes x elevado a n dividido por x elevado a n. Aliás, dá para... Não precisava ter quebrado aqui assim. Mas aqui quebrando assim, eu posso trocar as posições e aí isso aqui fica AN x a n vezes y sobre n. Posso deixar assim, até agora tudo honesto. Tudo bem? Mas veja, isso aqui é menor ou igual que m. Então, essa desigualdade, consigo deixar ela assim, m tudo bem? Só que isso é estritamente menor do que 1. Porque eu estou com isso menor do que x. Então, se eu passo x dividindo, tudo bem? Mas veja, quando eu tenho uma coisa menor do que 1 e faço as potências dessa coisa, isso dá a série geométrica. Somatório de A elevado a N, com N indo de 0 até infinito, é igual a 1 sobre 1 menos A, eu acho, quando A está entre 0 e 1. É isso, série geométrica, análise 1. Então, como isso aqui é menor que 1, essa coisa aqui converge. Opa, fiz errado. Isso é uma série de números positivos que convergem, n de 0 até infinito. Se eu multiplico por m, continua. Agora, se eu somo termo a termo aqui, se eu faço a série desses termos, vai ser maior ou igual que 0, porque é módulo. Então, a série desses termos vai ser menor que a série desses termos. Então, essa série, isso aqui menor ou igual que isso aqui, que é menor que mais infinito, então essa série converge absolutamente. Portanto, isso aqui, n igual a 0 até infinito, converge absolutamente.
Beleza? Então, em particular, se converge, absolutamente converge. Se converge, significa que o y está no conjunto dos pontos onde a série converge. Corolário, isso talvez não é tão imediato, mas é que esse conjunto C é um intervalo. Oi. Hoje é dia de... Como é que é? St. Patrick, aquele negócio do irlandês. É aquele negócio lá que todo mundo se veste full de verde. É St. Patrick, né? Não é St. Patrick. Isso é coisa de irlandês. A pessoa vem fantasiada de Heineken. Heineken. Inclusive, Heineken é tão boa que toda vez que eu vejo aquela propaganda de que vai levar cerveja amarga pra praia, não sei o quê, eu sinto uma vergonha alheia de quem fez aquela propaganda, porque, porra, é boa a cerveja. Porque o pessoal fala, Heineken é amarga, não sei o quê. Quem fala que Heineken é amarga toma café com açúcar. Então essa pessoa já está errada aí. Não. Pera aí. Não, a questão é que às vezes a pessoa toma café que é meio ruim. Aí, para disfarçar o sabor de queimado, põe açúcar. Isso. Mas eu comecei a tomar café sem açúcar, café ruim mesmo, que era para criar caráter. Bom, então esse corolário aqui é bem simples, ó. Prova. Sejam A e B pertencentes a C, com Azinho menor ou igual que... Vou colocar A menor que Czinho, menor que Bzinho. Queremos mostrar que Czinho pertence a Czão. É um intervalo. Se eu pego dois pontos no conjunto com alguém no meio e esse alguém do meio tem que estar lá, eu mostrei que é um intervalo pela definição. Bom, se o C que você pegou é zero, acabou. Porque a gente já viu que o zero pertence ao conjunto C sempre. Então não tem o que fazer. Se você tem C maior que zero, então você está com C menor que o módulo de um número que pertence ao conjunto. Portanto, C pertence a C. Se o C é menor que zero, então o módulo de C é igual a menos C. Menos C vai ser menor do que menos A. Verdade. E menos A vai ser igual ao módulo de A. Então, o módulo de C é menor que o módulo de alguém que está no conjunto. Então, pelo que a gente já viu, de novo, o C pertence a Czinho. Portanto, em todos os casos possíveis, a gente conclui que o Czinho pertence ao Czão, quando ele está sanduichado por elementos do Czão. Então, essa coisa é um intervalo. De R. Definição, enfim. Definição. Isso?
C fresco. Isso é um C cursivo, é como se fosse um C caligráfico que o pessoal fala. É um C todo cheio de... Hã? Ah, sim, eu podia ter chamado de D. É só C de convergência, de onde a série converge. Só por isso. No LaTeX, eu sei que tem gente que gosta de escrever no LaTeX aqui, gasta um tempo. Eu uso esse comando aqui, MathScript. Aí eu não sei se precisa de um comando ou não. Um comando não, é um pacote. Acho que precisa de um pacote adicional para esse aqui. Mas usa esse aqui também, ó, o MathCall. Em vez de ficar um negócio todo assim, vai ficar um negócio assim que também é diferentinho. É só para não ficar um C maiúsculo normal, só para dar um quentinho no coração. Assim. Isso. Então, o raio de convergência da série SN é o supremo de C na reta estendida. Por que eu faço na reta estendida? Porque é um intervalo, mas poderia ser um intervalo ilimitado. Poderia ser um intervalo que foi até mais infinito. Nesse caso, eu quero dizer que o raio de convergência é mais infinito. Tá? Ok, então... Oi? Não, o supremo pode ser negativo se o conjunto fosse vazio. Aí ele seria menos infinito. Mas aqui é só porque esse C, ele é um intervalo em torno do zero que é simétrico. Então, se eu quisesse colocar que é de zero até mais infinito, aí eu teria que falar que eu vou considerar o C em interseção, as coisas. Então, vai ser sempre positivo. Isso inclusive, é meio que spoiler desse exercício aqui. Que você leu esse negócio? Você sabia que eu ia colocar isso? Não? Ah, então tá. Mostre que o raio de convergência de uma série é sempre colocar assim, maior ou igual que zero. Vou chamar esse raio de convergência de R. Além disso, se isso aqui acontece, deixa eu usar outra letra. Se isso aqui acontece, então a série converge absolutamente. Se eu pego um número real, tal que o módulo dele é menor que o raio de convergência, então a série converge absolutamente quando eu travo nesse pontinho.
É mais fácil do que parece. Se esse número é menor que o supremo, significa que esse cara não pode ser limitante superior. Então é porque tem alguém que está no conjunto C que está maior que esse módulo de Y. Só que pelo que a gente já viu nessa parte aqui, se isso acontece, então converge absolutamente. Acabou. Realmente é um negocinho só para brincar com a definição de supremo. Assim, coisa de... Uma vez que essa conta já está feita, 2 linhas. Não precisa refazer a conta. A não ser que você queira aprender. Mas aí é problema de vocês. Eu não estou aqui para fazer ninguém querer aprender. Estou aqui para ensinar, mas isso é outra coisa. São problemas diferentes. Agora, o teorema que importa para essa primeira parte. A gente queria descobrir como garantir que a série de potências converge uniformemente. A gente faz assim. Se R maior que 0 é o raio de convergência disso aqui, então a função S que sai de menos R até R vai na reta e manda cada xzinho aqui. Vou usar outra letra para não confundir. Y. Então, essa função aqui é contínua. Eu não vou ter a garantia de que ela é alguma coisa mais forte do que contínua a princípio, mas contínua já está muito bom. Contínua tá bom demais. Tá? O truque aqui, está escritinho direitinho no texto. O que eu vou fazer mais é dar uma ideia. Então, demonstração. A gente já sabe que, pelo exercício, a gente já sabe que se Y pertence a menos RR, então é porque isso aqui acontece. Daí isso aqui pertence. Então, assim, está bem definido, está, por conta do exercício. Para cada número nesse intervalo, essa série converge em R. Faz sentido eu definir isso aqui. Tudo bem até aqui? E isso faz sentido. Só preciso me preocupar em mostrar que essa função é contínua. Tá? Agora, a gente vai mostrar que a S é contínua. Nesse ponto que a gente pegou. É assim que eu faço? Eu usei outra letra. Eu usei Z, só para ficar igual. Dá na mesma, mas depois, sei lá, vocês comparam alguma coisa que eu fui estudar, e aí no vídeo tá Y, no texto tá Z, aí
Fudeu. Tá. De novo. Esse cara está aqui dentro, como esse cara é menor do que R, a gente sabe que existe um X que pertence ao conjunto dos pontos onde a série converge, tal que isso aqui é menor do que X e isso aqui é menor ou igual que o supremo. Ah, se o R for infinito, então é menor estrito, mas, enfim. Aí o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora é trabalhar com esse xizinho aqui de um jeito esperto. Vamos mostrar... Ah, não. Como sempre, eu escrevi mais do que eu precisava aqui. Isso aqui não tá errado, mas, enfim. Não vou precisar. Comenta do LaTeX, desapareceu do compilado. Vamos pegar, assim, um ρ pertencente ao intervalo que vai de 0 até R. E a gente vai mostrar que a função S restrita a um intervalo que vai de menos ρ até ρ é contínua. Aí você pode falar, tá, mas que diabo você está fazendo? Estou fazendo isso aqui, eu vou fazer, aí agora que vai vir o desenho. Aqui está a reta real, aqui está o zero, aí digamos que aqui está o R e aqui está o menos R, e isso é um intervalo onde eu sei que a série converge, dentro desse intervalo aqui. O que a gente vai fazer é, para um ρ qualquer aqui, entre 0 e R, como ele está entre 0 e R, eu sei que converge. Só que o menos ρ, pelo mesmo argumento, o módulo dele também é menor que R. Então eu sei que a função está definida toda nesse intervalo fechado aqui. Se eu mostrar que a função é contínua nesse pedaço, para um ρ qualquer, se eu puxar esse ρ um pouco para cá, ainda vai ser contínuo. Se eu puxar um pouco para cá, ainda vai ser contínuo. E aí, como que eu mostro que a função S é contínua em qualquer ponto desse intervalo? Bom, eu pego um ponto Z aqui, quero mostrar que a função S é contínua nesse ponto. Como está entre esses dois, eu consigo pegar um ρ-til, eu ia falar ρ apóstrofo, mas ia ficar engraçado. Quinta série falou alto. Eu ia escrever isso, mas a quinta série aqui é muito forte para escrever isso. Quem gosta disso é o Rodrigo. Não que ele gosta disso, ele gosta dessa piada. Ou ele gosta disso, não sei. Enfim, não tem nenhum problema. Só tá o João fazendo assim mentalmente. Então, se o Z está entre esses dois, se o Z está antes desse, eu consigo um ρ-til aqui, tal que o Z está dentro do intervalo que vai de menos ρ-til até ρ-til, e nesse pedaço a função é contínua. Mas se nesse pedaço a função é contínua aqui. Então basta eu realmente fazer esse argumento de mostrar que a S
restrita nesse pedacinho, ela é contínua. E aí aqui mais uma coisa que favorece eu ter falado de convergência uniforme para vocês. Porque aqui, ó, o que acontece nesse caso, ó, chame, só para facilitar as contas, eu vou dizer que S-til é a S restrita a menos ρ, e eu vou chamar de PJ, vou chamar de PN, na verdade, a função então, essencialmente, eu estou pegando as funções polinomiais e eu estou restringindo elas ao intervalo. Tudo bem? Bom, mas observa o seguinte. Se você fizer... Cadê? Deixa eu fazer aqui. Ó. Vou fazer assim. Pelo exercício, ó, esse ρ que a gente pegou, o módulo dele é menor que R. Portanto, eu sei que essa série converge absolutamente. Agora, nota que se eu calcular a norma do supremo da função Pn aqui, ela vai ser o supremo, que nesse caso, como a função é contínua, vai ser o máximo que essa função assume nesse intervalo. Só que nesse intervalo, essas funções, elas são essencialmente, tipo, para n igual a 1 é uma retinha que passa pela origem, no outro é um pedaço de parábola, no outro é um pedaço daquele negócio de x ao cubo. Então, o máximo dessa função aqui, nesse caso, vai ser... Não sei se vocês vão concordar comigo. Exatamente o valor que ela assume na casquinha. Ou não? Na borda do... É que eu pensei numa bola, mas é um intervalo. Vai ser na bordinha. Sim? Sim, né? Não tem como não ser. Então, se eu fizer a série dessas normas, isso vai ser igual à série desses números. Só que esses números formam uma série que converge, porque converge absolutamente.
Mas aí, olha que legal, eu mostrei que uma série de funções contínuas converge absolutamente. Isso aqui mostra que essa série aqui, a série dessas funções, converge absolutamente no espaço das funções contínuas, definidas em menos ρ, com a norma do supremo. Lembra, eu mostrei que a série das normas converge. Convergir é quando a série converge. Convergir absolutamente é quando a série das normas converge. Quando o espaço é de Banach, se isso aqui converge, então isso aqui converge. É que às vezes é mais fácil mostrar que isso converge. Isso. Até porque a norma é um número real. O número real é coisa de análise. Aqui é função. Mostrar que uma série de função converge para outra é um negocinho cabulosinho. Mas aqui, quando eu olhei para as normas, eu já vi que elas convergem. Então, se a série da norma converge aqui, como isso aqui é um espaço de Banach, num espaço de Banach, se uma série converge absolutamente, então ela converge. Então, isso aqui converge. Só que isso aqui só pode convergir para essa restrição. Converge para S-til. Só que se isso aqui está convergindo para S-til e são funções contínuas, significa que S-til é contínua. Porque é um limite uniforme de coisas contínuas. Portanto, quem eu queria mostrar que era contínuo, eu mostrei. Acabou. Aham. É que o absolutamente convergente, ele facilita às vezes a sua vida. Ele te dá um critério automático. Eu não tenho que ficar me preocupando com um sinalzinho, umas coisas assim. Convergiu quando eu taquei o sinal para o inferno. Essencialmente, análise complexa é isso. Você tenta, de algum jeito, tipo, você faz um auê todo para não, porque eu quero números complexos. Agora não, eu quero fingir que eles não são. Hã? Isso, é isso. Tá? Então, mostramos isso, tá? Aí agora, só colocar uma observação. A definição que eu dei para vocês de raio de convergência, ela meio que é inútil. Sim, isso eu já sei. Muitas. Muitas. Eu estou acostumado a dar topologia para 2 pessoas. 3 no máximo. Então. Isso. Já é a Lismar. Sim. Não.
Não, ela ainda não. Salvo não pode não. Salvo, acho que eu Tá vendo? Vai ter muita. Vai ter quase infinitas. Pode pegar sim. Todo dia que eu Cu- Não, e como vocês meio que já viram topologia aqui comigo em análise 2, eu já vou começar pisando no acelerador, assim. Primeiro teorema vai ser lema de Urysohn. Hã? O que tem? Curvas vai ser de boa, porque eu não sou algebrista, então eu vou aprender junto com vocês. ela é professora de análise. Hã? Essa seria Não, mas... É fazer o negócio é fazer as continhas. Mas o que é alguém falou de rabo? Não, só um rabo interessa. Quando você vai falar de convergência, só um rabo interessa. Não sou eu que faço as regras. só lá, Ó, eu vou só fazer um negocinho aqui, aí eu vou acabar a aula com isso, e aí os dois teoremas que faltam eu faço na próxima aula. E aí na próxima aula eu falo de funções trigonométricas, e se tudo der certo, acabou. Que a gente vai definir como série, aí derivar, integrar, fazer essas coisinhas, que vocês vão ver que é muito de boa. Com os teoremas que eu vou provar na sexta-feira. No máximo, segunda eu acabo o assunto. E aí o resto vai ser aula de exercício, revisão, revisão, revisão. Dia 18, prova. Aí São João, alegria, vai. Aí seminário. E aí, Néstor. É verdade. Não, vai ser só no segundo semestre, meu aniversário. Que engraçado. Gosto. No segundo semestre eu vou contar uma coisa. No segundo semestre eu falo quando é o aniversário. O chocolate ele tem que trazer uma coca e um guardanapo. Espera-se, né? Mas não necessariamente precisa. Eu tava tentando ser simpático. Tem que. Porra. Tem que ser alguma coisa que tem a ver com análise. Mas era o que você queria? Não, porque, por exemplo, se for uma coisa de matemática aplicada, por exemplo, mas que usa análise, pode. Não precisa ser da teoria, tem que envolver. Beleza. Tá. Não. Ó, rapidinho aqui, aí vocês... Ó, sobre as anotações anteriores... Seja... E... Ó, o que eu vou falar aqui é um armengue. Que serve para você calcular o raio de convergência. Que é o seguinte, qual que é o problema?
O que eu defini para vocês como sendo raio de convergência? É o supremo do intervalo onde a série converge. Aí você pega uma série, aí você quer saber qual que é o raio de convergência. Ficou um negócio meio que tautológico. A definição de raio de convergência não está servindo para muita coisa. Tipo, qual o tamanho dessa parede? Ah, essa parede mede uma unidade de parede. Não serviu. Mas aí tem um jeitinho, tem vários truquezinhos. O mais simples é esse. Você pega a sua série, que é da forma ANXAN, assim, aí você ignora os xn's e olha para a sequência das raízes dos módulos de AN. Primeira coisa. Aí você vai e olha para esse conjunto. Todos os ρs que são maiores que zero, tais que para n suficientemente grande, o 1 sobre ρ é maior que esse negócio. Isso aqui significa o seguinte: existe um nzão natural, tal que nzinho maior ou igual que nzão implica isso aqui. Para quem já ouviu, isso é um jeito de eu não falar de lim-inf nem de lim-sup, que é um negócio que eu não gosto. Enfim, se eu explicar eu vou estar falando. Então, o que acontece? Para que serve isso? Se você pegar o raio de convergência, que eu defini no começo, e você olhar esse conjunto, o raio de convergência vai ser o supremo desse conjunto. E o supremo desse conjunto vai ser o raio de convergência. E aí isso aqui é um critério muito prático para você testar se uma coisa, qual é o raio de convergência ou não de um conjunto, porque em particular, eu não vou provar esse negócio aqui, isso aqui eu coloquei como exercício, mas tem no texto. Para a gente é mais importante saber que isso aqui vale. Tá? A continha é mais uma continha de análise 1, tá? Não tem nada demais. Mas em particular, note que se porventura você tiver isso aqui, né? Eu gosto de escrever assim, mas vocês sabem que isso aqui é a mesma coisa que eu dizer isso, né? Limite da raiz enésima disso aqui é zero. Se isso aqui acontece, então o raio de convergência é mais infinito. Automaticamente. Porque se isso aqui está convergindo para zero, você consegue mostrar que qualquer número real maior que zero, isso aqui vai acontecer. Por quê? Pega um número maior que zero. 1 sobre ele ainda é maior que zero. Como o limite dessa coisa é zero, existe um momento a partir do qual todas essas raízes são menores que 1 sobre esse número. Então, qualquer número real que você pegou, maior que zero, satisfaz isso, para n suficientemente grande. Qual que é o supremo desse conjunto se tem todo número maior que zero? Mais infinito. E aí, por exemplo, exemplo de aplicação, exemplo, considere isso aqui,
seja essa sériezinha. Considera essa série, tá? O AN dela, o termo AN é igual a 1 sobre N fatorial. Tudo bem? Se você faz agora cadê? Se você faz esse limite aqui, raiz nésima de 1 sobre n fatorial, quando n vai para infinito, isso aqui é igual ao limite de 1 sobre raiz nésima de n fatorial, quando n vai para infinito. E aí, se vocês quiserem ver como prova, tem no texto, mas pensa assim, n fatorial explode muito, muito, muito rápido. Quando você tira a raiz nésima, você dá meio que uma quebrada. Mas esse bicho é rápido demais. Então isso aqui continua indo para mais infinito. Então isso aqui vai para zero. Automaticamente, o que é que você sabe? Que o raio de convergência dessa série é mais infinito. Automaticamente, o R é mais infinito. Mas se o R é mais infinito, e eu sei que a função é contínua de menos R até mais R, eu sei que essa função é contínua de menos infinito até mais infinito. Ou seja, essa função é contínua em R. Essa função é exponencial de x. Vocês lembram o trabalho que deu para mostrar que a função exponencial era contínua em análise 1? Provavelmente não, porque o cérebro apaga memórias traumáticas. Mas eu fiz uma estimativa que ocupou a lousa inteira, eu fui fazendo desigualdade, não sei o que, e aí mostrou que isso aqui era contínuo. Inferno! Agora você faz uma continha de um limite idiotinha, deu zero, portanto o raio de convergência é mais infinito. Pronto, automaticamente contínuo em toda a reta. O que a gente vai ver na próxima aula? São coisas, o que a gente vai ver são coisas que vocês provavelmente já fizeram em outras disciplinas, mas provavelmente não provaram. Tipo assim, alguém vai e manda você derivar esse negócio. E, sei lá, mas aponta uma arma na sua cabeça, assim. Mas a pessoa não sabe análise em matemática, ela só quer que você derive. Me convence aí rápido, seu filho da... Tá bom, calma, esse negócio aqui, ó, é esse aqui. Aí, tá, calma, a derivada entra, vai ficar derivada do xn n fatorial, n igual a zero até infinito. Derivada do xn tomba o expoente, xn n menos 1, dividido por n fatorial, n igual a zero até infinito, corta, ficou isso aqui de n igual a 1 até infinito, de xn menos 1 sobre n menos 1 fatorial, mas como eu estou fazendo de n igual a 1 com n menos 1, eu posso reescrever isso assim, n igual a 0 até infinito de xn sobre n fatorial. Opa, isso aqui é elevado a x. Você mete a linhazinha da derivada, você entra ela no limite, vai derivando termo a termo e sai. Derivada da exponencial é a própria exponencial. Aí, se o meliante souber análise, ele vai perguntar por que você pode fazer isso.
Você pode tentar dar um migué. Não, mas deu certo demais para ser falso. Aí você vai e toma um tiro, porque analista é chato. Não, tem um outro jeito de justificar do porquê isso pode acontecer. E aí esse outro jeito a gente vai ver na próxima aula. E é um jeito que, em particular, quando a gente pega uma série de potências, essa coisa pode ser feita no raio de convergência. Então, você pegou uma coisa, está dentro do raio de convergência, você deriva como se fosse polinômio, foda-se. E aí, por isso que cálculo 2 pode ser feito sem pensar. Você vai derivando as coisas. Derivado do seno é cosseno. Você escreve o seno como uma série, corta, não sei o que, manipula, dá o... Pronto. Aí vão ser essas coisinhas. Eu só vou provar os teoremas que permitem fazer esses migué. E aí acabou. Sem partição de Riemann, sem... O pior ficou para trás. Show, acabou.